o anúncio do rearmamento da Europa. Estamos a falar de um pacote de cerca de 150 mil milhões de euros que os Estados poderão contrair em dívida para financiarem a sua indústria militar ao longo dos primeiros 4 anos deste programa. Este anúncio começou por ser acolhido com uma incontida euforia por parte das pessoas que defenderam a guerra existencial na Ucrânia. E, em grande medida, defenderam e comemoraram este regresso ao rearmamento porque ficaram encurralados, ou antes, deixaram-se encurralar na realidade. Estas pessoas nunca aceitaram, aliás, nunca aceitarão uma solução diplomática para a guerra na Ucrânia. E perante a evidente impossibilidade de haver uma solução militar para este conflito, para a invasão que a Rússia protagonizou no território soberano da Ucrânia, estas pessoas passaram a apostar todas as suas fichas numa guerra que eles chamam uma guerra de casino. Ou seja, é a promessa de que nós estamos perante uma guerra inevitável na Europa. E dentro desta ideia da guerra inevitável, da guerra que está para vir, para essas pessoas passou a fazer sentido, todo o sentido, este programa do Rearm Europe. Seguiu-se depois deste anúncio um período de silêncio, que aliás eu estranhei, e eu quero acreditar que este silêncio dessas pessoas que resultou de um certo, vou dizer assim, de um certo constrangimento perante uma euforia, que eu diria que é quase pornográfica, de uma corrida às armas. E estamos a falar de uma corrida às armas na Europa do pós-45, a Europa da Segunda Guerra Mundial, como é que esta Europa pode ter entrado nesta euforia? Mas, pelos vistos, eu enganei-me uma vez mais, eu engano muitas vezes, e aliás, engano-me com bastante orgulho. Foi um silêncio que foi muito breve. O que estas pessoas estavam a fazer, no fundo, é reorganizarem uma fortíssima investida narrativa, que é especialmente perigosa, esta narrativa, porque está baseada em técnicas que são muito sofisticadas de manipulação das opiniões públicas democráticas, e fazem através da agitação do medo coletivo, e são pessoas que são especialistas, que são, e assim são reconhecidas, que fazem esta agitação do medo coletivo. E é sobre estas pessoas que eu queria falar hoje, sobre os vendedores da guerra. Governantes, diplomatas, académicos, alguns jornalistas, ou seja, pessoas que se posicionaram publicamente como defensores da indústria do armamento e que começaram a distorcer ainda mais a realidade para legitimar esta ideia de uma guerra baseada em alguma coisa que está para vir ainda. A minha questão é que as pessoas usam discursos especializados e são reconhecidos como especialistas. Eu, para refletir um pouco sobre este assunto, escolhi apenas 3 autores, e estes 3 autores, de um conjunto muito grande de possibilidades, refletem sobre este tema em diferentes pontos de vista. No fundo, as ideias agregadoras são talvez estas. Como é que o discurso público é manipulado para criar inimigos visíveis e inimigos invisíveis, e depois como é que esses inimigos são usados para induzir percepções coletivas em regimes democráticos. São apenas 3 autores que eu agora aqui mobilizo contra, e eu queria dizer isto de forma clara, esta apropriação do poder interpretativo e contra este vocabulário normativo do rearmamento da Europa e da preparação dos europeus, nós, dos nossos filhos e dos nossos netos, dos nossos pais e dos nossos avós, para uma guerra que eles querem que nós acreditemos que é uma guerra inevitável. A primeira proposta é este ensaio de Humberto Eco, um dos grandes filósofos, publicado a primeira vez, creio que, e vou dizer com uma certa reserva, em 2011, esta ideia de construir um inimigo. É um ensaio que está muito marcado pelo 11 de setembro, ou seja, o ataque às Torres Gêmeas, pela consequente guerra ao terror que foi movida pelos Estados Unidos e pelos seus aliados, mas que mantém, apesar deste seu contexto concreto, toda a sua validade enquanto proposta, enquanto ensaio de reflexão. E é exatamente isto. O que Humberto Eco faz é uma reflexão sobre esta necessidade, não sei se é simbólica, se é concreta, de criar inimigos. Porquê? Porque as sociedades humanas, porque nós precisamos de um inimigo para que nós possamos agregar aquilo que nós temos no cotidiano como divergências. E esses inimigos têm de ser e são construídos quase sempre com base em estereótipos, em exageros, muito mais do que construídos com base em realidades concretas. Neste caso, da guerra, da invasão da Rússia, há um inimigo que é bastante claro. É a Rússia de Putin, que invadiu um país soberano. E este inimigo está a ser construído desde o início, baseado nesta ideia do czar, do regresso do czar, do regresso à Rússia histórica, à Rússia imperial. E isto permite, de facto, construir este medo. O medo do regresso ao comunismo soviético, o medo da
Isto sim é um medo que é muito premente, o medo da invasão vermelha, o medo de que a Rússia vermelha invada a Europa. É uma reflexão contra os inimigos. E é um ponto de partida suficiente, esta ideia, para justificar conflitos que estão ainda para vir. Como é que isto é feito? Uma vez mais, manipulando um medo coletivo contra um inimigo externo, através daquilo que nós temos de mais sensível, que é a manipulação da nossa ansiedade, da ansiedade social, perante uma ameaça à nossa segurança. No fundo é isto. Precisamos de inimigos para afirmar quem somos. Nós contra eles. Uma segunda proposta, também um ensaio de um professor universitário, do investigador, Os Intelectuais Falsificadores. Este livro do Pascal também tem um contexto concreto, também tem a ver com a guerra ao terror, mas já se centra bastante na guerra do Iraque, baseada naquilo que na altura eram as evidências de que o Iraque estava a construir armas de destruição massiva, o que era de facto um grande logro. E isto trata sobre o descrédito dos intelectuais, das pessoas que apoiaram esta invasão com base numa mentira. E o que o Pascal faz é uma denúncia bastante forte sobre o papel dos intelectuais, e vou dizer isto com simpatia, dos intelectuais mediáticos, neste caso os franceses, que abandonaram, que suspenderam a honestidade intelectual em nome da visibilidade, em nome do poder e em nome também de uma ideologia. E uma crítica direta a estes intelectuais falsificadores, que são pessoas que distorcem a realidade e propagam um medo com este objetivo: reforçar as ideias dominantes e preservar a sua própria existência mediática. Estes intelectuais mediáticos, estes falsificadores, são, no fundo, pessoas que manipulam. Alguns promovem aquilo que são as ideologias dominantes com uma aparência de uma certa neutralidade e, por outro lado, é necessário então fazer esta denúncia desta confusão que eles fazem deliberada entre aquilo que é análise e aquilo que é, isto sim, propaganda. São pessoas que falsificam os debates porque defendem interesses políticos sobre o pretexto do conhecimento histórico e da própria objetividade. E estes intelectuais falsificadores são pessoas que silenciam o contraditório, que dizem aquilo que a maior parte das pessoas quer ouvir. E esta falta de honestidade intelectual mina, corrói a democracia e o debate público. É, num certo sentido, de normalização da mentira e do pensamento único. Vender a guerra, portanto, é esta obra de um antigo funcionário público do Ministério da Defesa francês, também um professor, investigador, e não é só vender a guerra, é também a ideia de vender a guerra apoiada neste complexo militar intelectual. Uma obra, a primeira obra que eu tenho é de 2018, uma das edições. E esta obra surge, enfim, na sequência de uma grande dinâmica de intervenções militares do Ocidente motivadas pelo combate ao terrorismo. Estou a pensar no Afeganistão 2001, uma vez mais no Iraque também 2003, depois na Líbia, que é 2011, na Síria que continua, também no Mali, etc. E a ideia deste ensaio, desta obra, desta reflexão, é no fundo expor, e aqui o verbo expor é o verbo que eu queria usar, como é que se vende, e também aquilo que eu quero dizer, como é que se vende a guerra nas sociedades democráticas. E as guerras são vendidas às opiniões públicas como se fossem produtos de consumo, porque são baseadas em narrativas que são cuidadosamente construídas para justificar as intervenções militares. As que são necessárias fazer e as que vão vir a ser necessárias fazer. E para isso utiliza-se quase sempre uma retórica que anda mais ou menos em torno destes eixos. A guerra tem de ser feita porque é uma guerra justa, a guerra tem de ser feita porque é preciso defender os direitos humanos, a guerra tem de ser feita porque é necessário combater o terrorismo, ou a guerra tem de ser feita porque nós estamos a promover a democracia e os nossos valores ocidentais. E o que esta obra faz é uma crítica, eu vou ser um bocadinho duro, aos académicos, disfarçados de atores mediáticos, que no fundo fazem isto, legitimam o discurso público do conflito e escondendo aquilo que muitas vezes eles têm e não deviam ter, que são ligações a think tanks próximos de governos manifestamente militaristas e para as indústrias de defesa. Estas pessoas, é um detalhe para o qual eu queria chamar a atenção, nunca questionam as consequências da guerra. Nunca. A guerra tem de ser então fabricada discursivamente antes de ser travada fisicamente. Isto implica uma aceitação cega da guerra, quase como uma necessidade inevitável da nossa sociedade contemporânea. Estas são apenas algumas reflexões breves sobre formas modernas de propaganda baseadas no papel dos intelectuais e nos mídias, na forma como eles fazem esta legitimação da violência militar.
Estes 3 autores, e há muitos mais, no fundo o que apontam é para isto, para que nós possamos refletir sobre as elites como guias invisíveis, como é que os pequenos grupos controlam o pensamento, como é que se manipula a opinião pública, como é que a certeza de que a propaganda é essencial para controlar as massas deve merecer a nossa reflexão, ainda mais em sociedades democráticas. É isto. A retórica é uma arma para a criação do outro que é sempre ameaçador. Porquê é que o medo tem esta função psicológica e política? O medo do inimigo, que reforça, isso a mim incomoda bastante, não só a nossa identidade pelos motivos errados, como força uma obediência e, acima de tudo isto, cria uma visão distorcida da realidade. Cria uma visão distorcida da realidade. E a partilha destas síntese que eu queria fazer hoje é, no fundo, isto. É um apelo honesto, despido, à resistência intelectual, à resistência cívica e também, e há que dizer, à própria resistência política. São reflexões sobre a importância de romper com a passividade, a importância das sociedades democráticas terem opiniões públicas fortes, bem informadas, o que exige espírito crítico, transparência e pluralismo. É preciso descolonizar o pensamento, libertar o espírito crítico, rejeitar a passividade, porque esta passividade baseia-se na ignorância e forjar uma ignorância que é sempre ela deliberada e cúmplice, a maior parte das vezes. Portanto, eu diria que é preciso isto, educar-nos uns aos outros para a crítica e para o questionamento, fazer perguntas. Precisamos construir relações sociais baseadas na importância da formação, na formação da ética, do conhecimento histórico e na empatia. Falta-nos tanta empatia. E a empatia permite que nós possamos construir também uma cidadania ativa. De uma outra forma um pouco mais, não sei se poética, se otimista, é preciso voar para fora da narrativa dominante. Voar para fora da narrativa dominante. Contra estas pessoas, não é? Que têm conhecimento especializado e que têm um papel importantíssimo na interpretação do mundo, mas que assumem como agentes ativos desta engenharia do consentimento e da propaganda. Uma propaganda que organiza um medo coletivo e a cultura do medo. Esta cultura do medo é muito perigosa. Precisamos, diria eu, de mais criatividade para encarar a mudança. Precisamos de desconfiar desta lógica de contentor. Nem tudo se encaixa perfeitamente dentro de nenhuma lógica. Nem tudo é previsível. E se nós formos capazes de ir fazendo este exercício, este reconhecimento recíproco da verdade do outro, para acabar com este ciclo de ressurgências circulares, continuamente iguais a si próprios, nós poderemos criar aqui um novo território de debate. Um debate que possa, no fundo, erguer argumentos, estes sim, contra as ditaduras e as opiniões que são hegemónicas, destes vendedores da guerra que transformam o espetáculo mediático que eles procuram na própria realidade. E para terminar, eu já tinha falado num anterior episódio do podcast, Os Dias Sem Ontem, deste livro, e hoje quis trazê-lo, no fundo, para tentar atar todas estas propostas de reflexão. É um livro que foi publicado em 1983, do H.G. Wells. Em português o título será alguma coisa como A Forma das Coisas que Estão para Vir. Nesta edição, aliás, o H.G. Wells, que é um dos grandes romancistas do nosso século XX, é tratado como Shakespeare da ficção científica, ou talvez um deles, não é? Haverá mais. E eu trouxe esta proposta desta obra do H.G. Wells por este motivo. Isto é uma distopia, eu vou repetir isto se calhar mais do que uma vez, de 1933. E o que é uma distopia? Uma distopia é isto, é uma avaria do presente. Nós identificamos alguma coisa do presente que nos deixa preocupados e exponenciamos essa avaria como se fosse a regra. Neste sentido, esta obra do H.G. Wells é isto, é uma distopia, uma avaria que se transforma num relato histórico do futuro. E esta obra descreve um mundo em sucessivas crises económicas, em crises sociais, em desigualdades, em nacionalismos muitas vezes inflamados pelo armamento, em ideologias narrativas rivais, dentro desta ideia que é, no fundo, penso eu, a principal linha da novela, que é a tensão que se vai acumulando. E tem um desfecho que eu acho que é bastante interessante, ainda que preocupante, não é? É que diz-nos esta novela de 33, do H.G. Wells, que este acumular de tensão leva inevitavelmente a uma guerra global. Neste sentido, quando nós acumulamos muita tensão, tanta tensão, que é necessário que haja uma explosão libertadora. E a explosão libertadora é isto, é a guerra, para desanuviar toda esta tensão que nós vamos acumulando. É uma guerra que é devastadora,
que limpa, de certa forma, o terreno para aquilo que há de vir, uma nova ordem que vai surgir depois deste mundo da guerra. E assim, nesta novela de 33, a guerra aparece como um mal necessário, quase que uma catarse coletiva, não é? Porque isto permite, de certa forma, superar o clima de racionalidade que foi sendo construído. 1933. Todos nós sabemos o que aconteceu em 33, em 35, em 39 e que nos levou até 1945. O que quer dizer é que nós não podemos fingir que não sabemos o que é que significa rearmar a Europa, nós não podemos fingir que não sabemos o que é que significa uma corrida ao armamento. Eu concordo com esta ideia que muitos autores trazem, e eu discordo com alguns deles pela narrativa, ou pelos argumentos da narrativa, e não tanto por esta ideia, que o medo nunca deve ser esquecido. Mas aquilo que estas pessoas fazem, que estes vendedores da guerra fazem, eles estão a mobilizar o medo errado. Não é o medo de regressar à guerra, não é o medo de regressar a 33, a 45, é o medo de um futuro. A minha questão é que este futuro, sobre o qual nós devemos ter medo, é um futuro que eles estão a construir artificialmente, para que este mundo seja um mundo inevitável, querendo, com uma certa desfaçatez, fazer-nos esquecer a todos nós que todos os dias têm um dia de ontem.